Bom dia, queridos e queridas. Nesta manhã estamos dando início a uma série de estudos sobre os livros dos profetas menores. E o tema mais específico é: profetas de ontem falam hoje. Será que isso será real na nossa vida? Nós vamos ver o que esses profetas do passado, do Antigo Testamento, com quase 3.000 anos de distância de nós, da nossa realidade, da nossa cultura, geograficamente tão distantes, né? Será que eles ainda têm algo para falar aos nossos corações, às nossas vidas no dia de hoje, através das suas mensagens registradas na Bíblia Sagrada? A verdade é que muitas pessoas afirmam crer na Bíblia toda como palavra inspirada de Deus, mas quando chegam nos livros do Velho Testamento, que significam 80% da Bíblia, eles têm dúvidas de que aqueles livros possam nos falar ainda hoje. Especialmente os 12 livros dos profetas menores, que são pouco lidos, pregados nas igrejas e pouco estudados também, né? Então nós temos às vezes muitos sermões baseados nos livros do Novo Testamento, baseado nos Salmos, em um ou outro profeta maior, mas nos livros dos profetas menores são poucos os pregadores e professores que se arriscam nessa área. Por isso, a partir de mim, para o meu enriquecimento pessoal, para o seu enriquecimento pessoal, espiritual, nós vamos então destrinchar essas mensagens contidas nos livros dos profetas menores. Eu te convido a participar desse estudo, curtir, compartilhar com outros, se você gostar, para que outras pessoas também sejam abençoadas nessa busca. Eu te convido a orar nesse momento para que Deus possa nos capacitar, nos dar discernimento para obtermos dele a mensagem que ele quer para as nossas vidas hoje. Deus, muito obrigado por estarmos iniciando uma nova série de estudos. Muito obrigado a Deus porque o Senhor nos fala continuamente, cotidianamente também, e pedimos que hoje, ao recomeçarmos uma série de estudos nova, nós pedimos a tua bênção, a tua direção, o teu discernimento, para que a tua palavra chegue aos corações de todos aqueles que buscarem esse conhecimento. Nós clamamos a tua bênção, abençoamos a cada um daqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, nos seguindo, em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje tem como tema quem eram os profetas. E nós vamos basear todos os nossos estudos na revista de estudos bíblicos da editora cristã evangélica chamada Profetas Menores, que são uma série de estudos bíblicos para adultos. E eu creio que nós vamos ser ricamente abençoados. O texto básico está em Deuteronômio 18, de 9 a 22, que nós vamos ler mais adiante. Mas o versículo-chave está em 2 Pedro 1, 21, e ele nos diz o seguinte: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que nós pretendemos nessa lição de hoje? Mostrar as características e as funções dos verdadeiros profetas do Antigo Testamento. Para muitos, não terá grandes novidades a nossa lição, aqueles que já alcançaram um grau de conhecimento mais profundo sobre a palavra, mas eu creio que para a maioria de nós virá muita riqueza de informação, de pesquisa, de desejo que todos nós possamos de fato aprender e valorizar os livros dos profetas menores. Então, nós vamos estudar com afinco cada uma dessas lições. Eu vou estar sempre enviando com antecedência os textos que devem ser lidos. Eu acredito que muitos já estão lendo o primeiro livro de Oséias, dos profetas menores, que é Oséias, né? E muitos já têm me comunicado: puxa, eu não estou conseguindo captar, não estou conseguindo entender perfeitamente, é difícil de entender. E isso nos desafia mais ainda a nos prepararmos, né, para ministrar
este estudo. Então, o que esse versículo nos diz é que toda profecia é inspirada por Deus e transmitida através de homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Então, esses eram os profetas do Antigo Testamento. Também na carta aos Hebreus, nós temos um versículo muito bonito em Hebreus 1, de 1 a 2, que nos diz que, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras, nos últimos dias Ele tem falado a nós através do seu Filho. Guarde esse versículo que mais à frente nós vamos também voltar nele. Mas é muito curioso nós estarmos estudando sobre os profetas. Nós vamos ver no nosso próximo estudo o contexto em que eles viviam, a realidade, a situação econômica, a situação política da época, social, e isso faz toda a diferença na compreensão que nós vamos ter das profecias, que Deus usou estes profetas para transmitir. Mas nós temos um quadro que eu fiz questão de passar aqui para vocês, de quem era de fato o profeta da época do Antigo Testamento. Então, primeira coisa, o que é um profeta? No Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias tarefas, especialmente a de entregar a mensagem dele para o povo de Deus. A grande característica da mensagem de um profeta eram as palavras que davam início à sua transmissão. Assim diz o Senhor. Quando o profeta começava assim, ele já tinha uma grande credibilidade naqueles que o estavam ouvindo. Deus chamou homens comuns, como eu e você, com personalidades diferentes, em situações diferentes, em funções bem diferentes, para dizer e fazer coisas diferentes. Então, a seguir nós vamos ver, neste quadro que eu mencionei, os termos usados para se definir um profeta. Aqui, muitas vezes nós vamos achar o termo profeta que se refere a pessoas piedosas, homens piedosos. Quer dizer, homens que gozam de um relacionamento muito íntimo com o Senhor, muito íntimo com Deus. Parece que esse é o uso do termo lá em Gênesis 27 em relação a Abraão. O rei de Gerar disse que Abraão era um profeta. Então, era alguém que as pessoas viam nele, alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus, que quer dizer, era um homem de piedade, um homem piedoso. Muitas vezes também nós vamos ver o profeta sendo chamado de homem de Deus, como lá em Deuteronômio 33, 1, 1 Reis 13. Esse homem de Deus enfatiza a diferença do caráter entre um profeta e as demais pessoas. O profeta era alguém de caráter. Isso se vê na maneira como a mulher sunamita falou do profeta Eliseu para o seu marido, para a sua casa. Eu vejo que passa sempre por nós este homem que é santo homem de Deus, está lá em 2 Reis 4:9. Olha que referencial maravilhoso. Depois também, o profeta é um orador a quem foi confiado uma missão por parte de Deus. Nós notamos que quando Deus chamou Moisés para ser um instrumento divino na libertação do povo de Israel, Moisés fez aquela contraproposta, de que ele não tinha voz, ele não sabia falar, ele tinha dificuldades para falar, mas Deus designa Arão como profeta. Em outras palavras, é o porta-voz de Moisés. E lá em Êxodo 7:1, olha que interessante, Deus diz a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Então, profeta aqui no caráter de alguém que será porta-voz até mesmo do profeta. Então, que coisa maravilhosa que Arão agora será profeta, também da parte de Deus, como porta-voz do seu irmão Moisés, para falar ao faraó do Egito. Também, o profeta no Antigo Testamento, ele vinha com o nome de vidente. E, em algum momento, vidente era sinônimo de profeta. Depois, vai tomar outra conotação. Então, no início,
Havia uma distinção entre vidente e profeta, mas mais tarde eram termos sinônimos. Corrigindo o que eu disse então, no início tem uma diferença, depois que se tornarão sinônimos, como no livro histórico do profeta Samuel, que ele diz assim, em 1 Samuel 9:9, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. E instrumento de comunicação divina é uma das características do profeta. Embora Deus tenha falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, foi sempre o mesmo Deus que falou. Por causa disso, nós notamos uma unidade nas mensagens dos profetas. A grande responsabilidade de qualquer profeta era lutar para viver uma vida digna do seu ofício, com o objetivo de transmitir a mensagem divina para o povo de Israel, para que pudesse o povo também viver um relacionamento correto com Deus. Então, esse instrumento de comunicação divina tinha que estar sempre puro, pronto, vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Olha, nós devemos observar que, quando eu disse a palavra vidente, nos dias de hoje, a gente pode até entender essa palavra como alguém que revela o futuro. Então, muitas vezes Deus vai usar o profeta com alguma predição. O que é isso? Uma revelação do futuro. Mas um profeta não significa necessariamente que é alguém que só prediz o futuro. Pelo contrário, a maioria das vezes, um profeta é aquele que fala da parte de Deus para o homem. Né? Ele fala da parte de Deus ao homem, ou aos homens, ou às pessoas. Nós vamos ver que a maneira que o Antigo Testamento nos mostra os profetas, nos diz que eles trabalharam de maneira diversificada, como eu já citei. Né? Alguns profetas trabalharam individualmente, totalmente independentes de outros profetas ou de grupos proféticos. E dessa forma nós vamos ver o exemplo de Elias, que quando terminou de executar a missão que Deus tinha lhe dado quanto aos profetas de Baal, sentiu-se tão isolado, tão sozinho, que ele achava que ali em Israel não havia mais ninguém que estivesse buscando a Deus como ele. É preciso que Deus lhe mostre, no livro de 1 Reis, que ainda havia os 7.000 joelhos que não haviam se dobrado a Baal. Então é muito interessante, que ele exerceu um ministério se sentindo totalmente sozinho quanto à presença de outros profetas com ele. Depois também outros profetas se reuniram nas chamadas escolas de profetas, que é citada ali em 2 Reis 2, de 3 a 5. Havia aqueles jovens, aqueles adolescentes que eram preparados para essa função de profetas. Muito interessante, essa expressão, escola de profetas. Às vezes a música era usada para ajudar no trabalho. Quando, por exemplo, Samuel foi ungir Saul, vinha um grupo de profetas cantando, tocando seus instrumentos, Essa era, às vezes, a forma que Deus usava para falar aos corações. Até hoje, esse modo, de Deus usar as pessoas para nos falar é muito maravilhoso. E quantos de nós temos conhecimento de pessoas que se converteram através de um hino, de uma música, de um momento musical, Maravilhoso o modo de Deus agir. E às vezes os profetas se fundamentavam em sonhos e visões, mas Jeremias deixa claro que profetizar eu tenho um sonho não significa necessariamente que Deus está enviando essa mensagem ou que essa mensagem vem de Deus. Nós vamos ver depois como discernir isso. O profeta Daniel, Deus falava demais a Daniel através de visões e sonhos, e eu creio que até hoje essa também pode ser uma forma de Deus se manifestar a algum profeta, mas na época atual nós temos a palavra inspirada de Deus que pode nos usar para levar esta palavra. Deus pode nos usar para levar essa palavra a alguém, tendo ali a palavra registrada, escrita, da parte de Deus para nós. Mas nós vamos depois discernir que tipo de visão e sonho que vem de fato de Deus e que nós podemos entregar essa mensagem como
do próprio Deus. Mas apesar dessa variedade de jeitos, né, de maneiras que Deus usou os profetas do Antigo Testamento, os profetas estavam conscientes de que faziam parte de uma longa tradição com a missão de chamar o povo de Israel de volta ao Senhor e de lembrá-lo da presença do Senhor na vida deles, o quanto eles precisavam ser fiéis, o quanto eles precisavam ser gratos, o quanto eles precisavam ser exemplo para outros povos. Né? Pelo exemplo da sua vida, o profeta tinha o dever de demonstrar a realidade do seu relacionamento com Deus. Então havia variedade, sim, mas havia unidade na consciência da missão que eles tinham. Bem, como servos do Senhor, nós temos também que o dever de demonstrar com a nossa vida como o relacionamento com Deus é real. Né? Eu acho que tudo isso já se aplica e sempre se aplica ao servo de Deus. Né? A nossa vida tem que transmitir a mensagem para outra pessoa de que temos um Deus que nos cuida, que nos ama e que deseja que sejamos exemplos para outras pessoas onde nós nascemos, onde nós fomos plantados, aonde nós vivemos. Tá bom? Agora, nós vamos ver a característica dos profetas. É interessante notar que o que caracterizava o verdadeiro profeta do Senhor? Tinha algumas coisas que se destacavam, né? Primeiro, é a chamada específica. A chamada divina para o ofício de profeta vinha de Deus. Nós vamos perceber isso muito facilmente na vida de Moisés, né? Daquela ocasião que Deus fala com ele ali na sarça ardente, depois de 40 anos que ele já tinha deixado o Egito, estava vivendo no deserto, já tinha formado uma família, Deus o chama, quer que ele volte ao Egito para libertar o seu povo. Então não tinha dúvidas, Moisés estava muito cônscio, né, do que Deus estava chamando para fazer. Essa história está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, você pode saboreá-la, né, num domingo à tarde, num outro momento que você possa ler a palavra. Também o chamado de Isaías foi muito claro, né? Se deu dentro do templo, com uma visão maravilhosa. Em Isaías 6, você pode conferir também o seu chamado. Jeremias 1, de 4 a 19, gente, Deus chamando Jeremias foi muito marcante, porque o Jeremias retruca para Deus, né? Mas eu sou muito jovem, eu não sei nem falar essas coisas direito, né? E Deus diz que vai colocar a palavra nos seus lábios. O chamado de Ezequiel também, do capítulo 1 a 3, você vai encontrar o chamado de Ezequiel, o chamado de Oséias, o chamado de Amós. Nós vamos ver isso depois em detalhes, mas esses homens tiveram uma chamada específica na sua vida. Então o objetivo da chamada era levar o profeta à presença de Deus. Em outras palavras, o homem apresentava-se perante os homens na qualidade de um homem que se apresentara diante de Deus anteriormente. Depois, além da chamada específica, a consciência histórica. O profeta ele tinha uma perfeita consciência da história. O Senhor enviou Moisés ao Egito já de posse das informações necessárias para ele interpretar os grandes acontecimentos que viriam, né, e haveriam de ter lugar ali na terra do Egito. Então, ele tinha a capacidade de interpretar os conhecimentos históricos, ele cria, né, ele acreditava profundamente que Deus é o Senhor da história, é o Deus da história, Ele está no controle, Ele está presente nos acontecimentos do dia a dia. É Ele quem controla o universo e por isso a sua palavra é de absoluta confiança. Aleluia. O profeta também era uma pessoa que sempre teve uma preocupação ética e social. Olha, queridos, ele estava tão arraigado, tão envolvido nas coisas do povo, que ele queria realmente, ele se preocupava com o bem-estar social. Moisés e Amós são grandes exemplos disso, né? Via o sofrimento do povo, via as injustiças, via as humilhações que passavam determinadas pessoas, determinadas classes, e eles colocavam isso diante de Deus. Então, a preocupação, né, com o social
move o coração do profeta. Você se preocupa com a situação do mundo, com a situação do país, do seu estado, da sua cidade, as injustiças e explorações que têm vivido os seres humanos nos dias de hoje? Você se preocupa com os problemas sociais do seu país? Quem sabe, né? Deus tem um chamado específico para você como profeta. Bem, a outra característica é aconselhamento e confrontação. Essa parte não é simples, né? O profeta às vezes tinha que aconselhar e muitas vezes confrontar as autoridades, os reis. Muitas vezes o profeta chegava o dedo no nariz da maior autoridade do país. Imagina Moisés fazendo isso com Faraó. Era um grande império, ele era uma autoridade que se achava e que era considerada uma divindade, e Moisés vai então aconselhar, confrontar essa autoridade que tinha que desempenhar um papel assim, de acordo com a vontade de Deus, para que aquele povo tivesse justiça, paz, felicidade. Então o profeta desempenhava um papel, na verdade, de um estadista, né, nos negócios da nação. E esse exemplo nós podemos ver no ministério de Natã, quando confrontou Davi do seu pecado com Batseba, né? A estratégia que Deus deu a Natã para confrontar Davi. Depois também a de Eliseu, né? Fazendo isso com o rei Acabe. Então, assim, é muito interessante, né? A história da vida dos profetas. Outra característica de um profeta é pregação, proclamação e predição. O profeta combinava na pregação tanta proclamação como predição. Ele falava por meio de advertências, encorajamento concernentes ao presente e ao futuro. As conclamações ao arrependimento e aos apelos à vida de santidade estão baseados muitas vezes na visão que Deus tinha lhe dado sobre a ira divina, a ira vindoura, né? E às vezes o profeta vai falar, como nós vamos ver ali no caso de Jonas, né, de coisas tremendas que irão acontecer se o povo não tomar uma atitude espiritual na sua vida. Então a proclamação é declarar publicamente com ênfase, é afirmar. A pregação já é um discurso religioso, um sermão que contenha reprimenda ou admoestação. E a predição, como o próprio nome diz, é predizer algo que virá no futuro, se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, do mal que estão fazendo e daquilo que o profeta está apontando, sendo usado por Deus para apontar. Outra característica muito interessante é o uso de símbolos. Olha, o profeta às vezes usava símbolos na entrega da sua mensagem. Vocês lembram de Jeremias e o vaso do oleiro, quando Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, quer dizer, aquela pessoa que fabricava vasos de barro, e ele tem então o entendimento da mensagem através dessa simbologia. Também a Ezequiel e o cerco, né, que Deus usou essa mensagem para construir um tipo de uma maquete de Jerusalém. Então era muito legal as formas que Deus usa os símbolos para que o profeta possa levar a mensagem com mais clareza à população. E outro item é que ele é um representante do povo, ele também vai representar o povo perante Deus, né? A pessoa mais notada nesse aspecto vai ser o próprio Moisés, né? Que tanto ele ouve do Senhor coisas que ele deve transmitir ao povo, quanto ele traz as queixas e amarguras do povo perante Deus e intercede pelo povo diante de Deus. Muitas vezes ele era instruído para fazer essa função de intercessor a Deus, né, pelo povo. E a última característica que nós vamos citar aqui era um homem da palavra de Deus. Este era a preocupação do profeta, né, transmitir fielmente a palavra que tinha recebido daquele que é e permanece para sempre. A certeza de que essa palavra vinha realmente de Deus para dizer ao povo, né? O profeta se preocupava, ele tinha cuidados, responsabilidade para fazer isso. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu estava na minha terra natal, e eu era professora de uma sala de jovens, teve um jovem e ele recebeu de Deus o dom da profecia. E
Certa vez Deus o usou para falar comigo, para me dar um recado da minha vida pessoal. E ele chegou com tanta delicadeza e com tanta preocupação se ele não estaria falando da parte dele mesmo ou da parte de Deus, que ele demorou vários dias para me entregar uma profecia que Deus tinha lhe dado. Então, assim, é isso mesmo, a vida do profeta é essa, ele tem que levar com seriedade aquilo que Deus está dizendo para ele. Em toda a história da humanidade, sempre houveram fake news. Fake news são notícias falsas espalhadas como se fossem verdadeiras. E, na verdade, também naquela época, havia pessoas que espalhavam notícias falsas, falavam algo que Deus não tinha mandado elas falarem, e elas falavam como se Deus tivesse mandado. Por isso, haveria de ter um método para que as pessoas pudessem discernir se aquela pessoa estava se o que aquela pessoa estava falando era verdadeiro. Então, gente, a questão da fake news, que hoje é tão combatido, né, e traz tantos estragos através da mídia, das redes sociais, dos nossos celulares, é algo que deve nos preocupar como cristãos ainda mais, né, de pessoas estarem falando em nome de Deus aquilo que Deus não mandou que elas falassem. Deixarmos de ser alarmistas e divulgarmos coisas antes de nós checarmos a fonte, ver se aquilo realmente é verdadeiro. Por isso nós vamos ler um texto que está em Deuteronômio 18, de 15 a 22, que é uma fala de Moisés ao povo de Israel, ainda no deserto, né, sobre essas questões de discernimento da fala de um profeta. Então, o versículo 15 diz o seguinte: o Senhor seu Deus levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Eu vou repetir então o versículo 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Deus seja louvado, né, por esta palavra. Bem, irmãos, então essas daí são as dicas, né, que Moisés passou para o povo, para que o povo soubesse discernir entre um profeta verdadeiro e um profeta falso. E nós vamos ver que sempre existiu lobo em pele de cordeiro. Sempre existiu alguém que, para se afirmar ou para se elevar diante do povo, falava em nome de Deus e, na verdade, Deus não tinha mandado nada daquilo. Então, nós vamos verificar isso, o que distingue o profeta verdadeiro de um profeta falso, pelos contrastes, né? O profeta verdadeiro, primeiramente, ele fala em nome de Deus com convicção, com certeza, com autoridade. Ele transmite uma profecia verdadeira. Depois, a comprovação da profecia vem, né? Se realmente se cumprir tudo aquilo que ele disse, né, é que veio realmente da parte do Senhor. E depois, esse profeta, essa profecia verdadeira, né, o profeta verdadeiro, ele se difere, né, da adivinhação, da magia, da feitiçaria, porque Deus abomina essas coisas. Então ele não está se aventurando na área da predição do futuro, de falar uma coisa que ele recebeu de uma outra entidade, uma outra divindade. Não, da parte de Deus, né, o profeta tem que ser
verdadeiro. A maior prova que o profeta é verdadeiro não são apenas os seus milagres, os sinais que Deus faz através dele, mas a sua vida de santidade, a sua palavra que está de acordo com a revelação das Escrituras. Então, por essas características, esses itens de contraste, nós podemos discernir um profeta falso de um profeta verdadeiro. Irmãos, muitas vezes alguém recebe uma profecia e fica apavorado. Não, o sentido da profecia não é apavorar ninguém, não é deixar ninguém sem dormir, não é deixar ninguém com medo. É uma coisa vinda de Deus para outra pessoa, é uma palavra vinda de Deus para outra pessoa. E essa palavra visa produzir vida, um novo relacionamento, arrependimento, né? E muitas vezes as pessoas têm medo de quando algum profeta vai transmitir alguma coisa da parte de Deus. Mas olha, você não tem, que tomar tudo a ferro e fogo. Você ouve, você respeita e analisa. Analisa esses itens que nós te dissemos e Deus vai falar ao seu coração. Caminhando para as nossas considerações finais, eu quero ler junto com vocês um texto da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, de 19 a 21. Esse texto é tremendo, claro que é um texto lá do Novo Testamento, né? Depois da morte e ascensão de Jesus, né? Morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e diz assim, segundo Pedro 1, 19 a 21, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esse é o versículo que eu citei no início do nosso estudo hoje, né? Então, eu vou fazer questão de repetir o 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui está o nosso primeiro estudo, né? Quem eram os profetas? Eu quero te fazer dois desafios, duas perguntas para você responder para si mesmo. Estou influenciado mais por milagres espetaculares do que por palavras proféticas que estão de acordo com a palavra inspirada do Senhor? Muitas vezes, profetas falsos farão sinais grandiosos também. Vocês lembram lá da história de Moisés com o faraó? Os magos imitavam os grandes sinais, a princípio, que Moisés fazia. Então não se iludam. Voltem-se para a palavra. Responda se você está pesquisando e conferindo na palavra, se tudo que está te deixando tão extasiado, emocionado ou confiante é realmente baseado na palavra de Deus. E o segundo desafio, como profeta do Senhor, que cada um de nós é chamado a profetizar, né? Qual é a minha preocupação com as injustiças ao meu redor? O que eu posso fazer em termos práticos? Pense a respeito na sua responsabilidade como cristão, como servo de Deus, né? O que você tem feito de fato para responder a esses chamados que Deus tem posto em seu coração? E para terminar este estudo de hoje, nós vamos ler Hebreus 1, de 1 a 2, novamente. Havendo Deus falado outrora, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, quer dizer, aos nossos antepassados, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Que coisa maravilhosa nós temos aqui registrado para nós as palavras de Jesus.
os seus ditos, as suas orientações, as suas proclamações, pregações e predições. Jesus é o profeta perfeito, né? E nós podemos ouvir as suas palavras ainda hoje, lê-las, nós podemos decorar, nós podemos escrevê-las, pregar nas nossas casas, nós podemos ter no celular, nós podemos usufruir dessa beleza que é receber a profecia da parte do próprio Jesus. Que Deus tenha abençoado o seu coração com esse estudo, tenha te motivado a buscar mais e mais entender as profecias e os profetas. E no próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos estar falando do contexto histórico dos profetas. Veja que a gente está te dando um tempinho para você ir lendo os livros dos profetas menores e aprendendo. Leia mesmo se não estiver entendendo, vai lendo, vai estudando, de preferência vai pesquisando, mas aguarde que nós vamos entrar em um por um. Mas no segundo domingo do nosso estudo, nós vamos ver o contexto histórico dos profetas, a época, a sociedade, a realidade daqueles homens que viveram, né, muito tempo antes de nós. Olha, é maravilhoso. Eu tenho me enriquecido, eu tenho me deslumbrado de fato com as coisas que eu tenho pesquisado e visto. Faça isso você também, vai ser maravilhoso para a sua vida espiritual. Olha, que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.